Oi pessoal, bolinho de carnaval, quem tá precisando de inspiração, vamos decorar comigo sem cortadores, sem moldes, a gente consegue fazer os desenhos, tudo de forma simples e fácil, então vem comigo. Aquelas diquinhas maravilhosas de sempre, assiste até o final, tá? Quem puder hypar, compartilhar o vídeo no grupo da família, para aquela amiga que gosta de fazer bolo, que faz aniversário no carnaval, compartilha, assim você me ajuda e nós nos ajudamos. Então vem comigo, vamos decorar essa lindeza que eu tô apaixonada aqui. E dessa vez eu vou começar pelo recheio, tá, pessoal? Eu asso as minhas massas em duas formas, por isso que meus bolos são altos. Eu também gosto bastante de bolos altos. Esse tamanho de bolo é um tamanho que eu nunca fiz, assim, de 2 andares. Ele não tá no meu cardápio, eu não gosto de trabalhar com tamanhos muito pequenos. Esse é um aro 18 e o que vai em cima é um aro 12. Mas aí eu quis, assim, esse tamanho porque é uma cliente que sempre faz bolos comigo, vem de outra cidade buscar. E aí eu fiz esse tamanho, tô pensando até em colocar no cardápio. Eu molho as minhas massas bem, tá? Essa massinha de chocolate já tem a receita aqui, mas eu vou trazer em breve. Acho que essa semana eu já consigo gravar, tá, pessoal? Meus bolos, eles ficam bem recheados. Tá vendo ele aqui cortadinho, que eu já mostrei em outro vídeo? Ele fica bem recheado. Porém, a gente não pode colocar recheio para bolo de pasta americana saindo da massa, né? Encostado na forma, encostado no plástico. Não coloca, deixa pelo menos meio centímetro de distância, tá? Porque senão teu bolo vai ficar fazendo barriga. Outra coisa também, eu molho os dois lados da minha massa. Por isso que eu faço uma blindagem bem feita, assim, uma blindagem bem resistente, para não ter contato da pasta americana com o líquido, né, da massa. E pessoal, vai ter barulho de fundo, porque é época de festa, né? Eu espero que não atrapalhe, que vocês consigam me ouvir direitinho. Mas tem um barulhinho no fundo. E aí, pessoal, eu sempre tiro a partezinha de cima dos meus bolos. Sempre tiro. Eu gosto primeiro para deixar nivelado, porque também eu não gosto de deixar essa casquinha. Eu tiro de todos os bolos, porque eu realmente não gosto. E aí, ó, minha massa pretinha, tá vendo? Eu uso cacau 50, 55%. Essa receita vai bicarbonato, então eu deixo a massa ainda mais pretinha. Essa partezinha branca aí, que eu até vou falar melhor no próximo bolo, é só desmoldante mesmo. E aí, olha, né, essa vai ser minha última camada, que no caso vai ser a primeira, quando virar o bolo no tabuleiro, né, no vidro. E vejam que minhas camadas de massa são grossas realmente, porém é bem molhadinha e a quantidade de recheio que vai é proporcional à massa, tá, pessoal? Por aqui, meus clientes nunca reclamaram, não, porque algumas pessoas, é muito grossa a massa, mas é uma questão de localidade mesmo. Às vezes, na sua região, o pessoal já está acostumado com a massa bem fininha. Porque a gente é acostumado, porque essa massa ela é molhadinha, derrete na boca, muito saborosa e com recheio suficiente. Tá vendo a quantidade de recheio que tá indo? Então, assim, muito bem recheado, ó. Tem mais de 1 centímetro, assim, de recheio. Então, assim, é proporcional à massa. São recheios que são recheios doces, né? Esse que eu tô utilizando é coco cremoso. Eu utilizei aí 2 caixas de leite condensado, 3 de creme de leite, 150 gramas de coco, um pouquinho de margarina. E aí, pessoal, eu sempre prenso assim, eu coloco uma forma sobre a outra, né? E coloco pra descansar na geladeira. O bolinho de aro 12, a gente tem que colocar o recheio com bastante cuidado, porque não tem muito espaço para deixar o recheio no meio do bolo, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado para não ficar saindo, porque acaba fazendo uma barriga, fica o bolo feio, não fica o bolo retinho. Os recheios escolhidos pela cliente foi coco com brigadeiro, aí no bolo maior eu coloquei 2 camadas de coco, uma de brigadeiro, e no menor 2 de brigadeiro e uma de coco. Então assim, fica bem recheado, tudo bem direitinho, só tem que ter cuidado para não colocar recheio saindo muito do bolo. E também não colocar recheio demais, tá, pessoal? Também tem que existir um limite para que teu bolo tenha segurança, né? E aí eu coloco bem direitinho, tento não empurrar tanto para não ter tanto trabalho. Tá vendo essa partezinha branquinha aí na massa? Isso é aquele desmoldante que eu uso, que é 3 partes iguais, né? Farinha, margarina e óleo. Na verdade, E aí você vai usar uma xícara de cada. Se você quiser fazer pouquinho, você coloca uma colher de margarina, uma colher de farinha, uma colher de óleo e mexe. Pra mim, esse é o melhor desmoldante. Só que aí na massa de chocolate, quando às vezes eu coloco um pouquinho demais, ele sobe, né? E aí fica a parte branquinha, porque foi farinha, mas é só tirar. Tem problema nenhum. Desenforma com muita facilidade, eu gosto bastante. Sempre é esse que eu utilizo. É uma forma também de economizar, né? Porque aqueles de spray tem um custo bem mais alto. E no meu caso, aqui eu tento manter a qualidade dos produtos e tentar, né, economizar de algumas formas. Molho meu bolo bem molhadinho mesmo. E aí vai descansar. Arinho doce, tá vendo? É um bolo pequeno. É realmente um bolo pequeno.
Não gosto muito de trabalhar com bolo pequeno, acho mais difícil, mas ficou lindo esse tamanho, tá? Ficou bem perfeito. Coloquei esse recheio pela manhã e agora que é à tarde, né? Cheguei do trabalho, a gente vai decorar. Tá vendo, pessoal? Ó, o recheio tá mais visível porque é um bolo menor, não tem como ficar tão escondido, mas não tá saindo do bolo. Observe que quando eu passo a camada de ganache, não fica, tá vendo a barriga do recheio, a marca do recheio? Não é pra ficar. Se quando você começar a passar a ganache, já fazer a barriguinha, assim, a marquinha do recheio, pode ter certeza que teu bolo não vai ficar retinho, não vai ficar estruturado com segurança, vai ficar aqueles buchos, né, da marca do recheio, que não fica legal. Para fazer a blindagem desse bolo, dos dois, tá? Eu utilizei 1,3 kg de ganache. Como eu disse, eu gosto de fazer minha blindagem bem feita, protege o bolo é bem molhadinho. E sem falar que esse bolo ainda ia para outra cidade, né? Então, todo cuidado é pouco. A gente tem que tentar fazer um trabalho que realmente vá suportar o transporte. E aquele processo que você já conhece aqui, passa a camada, espero secar, vou passando outra camadinha. Nesse caso eu já tô na segunda camada aí, eu toquei para dar play, mas não deu. E aí eu acabei passando só uma camada mesmo, né? Aí no caso é a segunda camada. Agora eu já tô passando a terceira. Geralmente passo 3 camadinhas. A primeira é mais, passo com uma quantidade maior de ganache, depois vou só a terceira é só preenchendo, onde eu vejo que precisa para que o bolo fique bem certinho, tá? Basicamente, eu utilizei a mesma quantidade de ganache que eu usaria num bolo 20 com um bolo 14, que é o meu menor tamanho do cardápio, né? Esse é um 18 com 12. A quantidade de ganache é mínima de um para o outro, a diferença, tá? Mas é isso. Tô pensando, tô estudando em colocar esse tamanho no meu cardápio, porque aí tem gente que quer um bolo 2 andares pequeno, né? Mas quer de 2 andares para ficar bonito nas fotos. E aí eu posso vender por um valor, né? Mais baixo, no caso. Fui fazendo, a pessoa, o bolo tá torto. Não, é que a câmera tava escoradinha, às vezes a gente bate e ela fica querendo cair. Ainda não comprei o tripé. Acredito que eu ainda não tive tempo pra dar uma pesquisada. Hoje eu tô com a vozinha rouca porque fui um dia de carnaval aqui na minha cidade e eu já tava um pouquinho rouca. Ontem eu fui tomar banho de rio no Rio São Francisco e aí fiquei um pouquinho mais rouca. Mas graças a Deus eu tô bem. Tirei o de hoje para descansar e editar vídeo, então já editei alguns vídeos e agora estou narrando. Esse bolo foi de sexta-feira, né, para o sábado, no caso. Então, bolo de carnaval, em pleno carnaval, e tá ótimo. E aí tá ficando, pessoal, bem lisinho, tá vendo? Todo bonitão, meu bolinho, todo prontinho. Ah, pessoal, esse vidro, o bolo não tá em cima da bailarina, ele tá em cima de um vidro que tá sobre a bailarina, tá? É que o vidro é o mesmo tamanho da bailarina, 30 centímetros, tá? Tem 30 centímetros o vidro. E ó, pessoal, já até mostrei em outros vídeos, eu compro esses pratinhos de isopor de vários tamanhos, eles são mais durinhos do que aqueles discos que a gente compra. Pego a forma que eu assei o bolo e corto com lâmina de estilete, tá? Isso para colocar os bolos pequenos. Quando são bolos muito grandes, aí eu uso o disco de MDF. Mas para os bolos pequenos e médios, eu corto nesses pratinhos de isopor, tá vendo, com a lâmina de estilete? E a boca da forma, ela é sempre maior, meio centímetro do que o fundo. Então, dá certinho, fica meio centímetro maior que o bolo, e aí vai ser a espessura do ganache. Eu colo com glucose, eu sei que algumas pessoas, não sei por que cola bolo com glucose. Sim, gente, tem que colar, tá? Pra teu bolo ficar seguro, teu bolo não ficar saindo. Mas também não precisa colocar um mundo de glucose, não. Basta colocar um pouquinho, tá vendo? Só um pouquinho fica coladinho, passo na bailarina também, pra que não fique correndo quando for espátular, né? Passar a espátula, pra ficar tudo bem certinho. E tá aí o bolo geladinho, tinha colocado alguns minutos no congelador pra facilitar. Aqui é sertão, é bem quente, tá? Então, o bolo não vai suar e o ar-condicionado também no ateliê tá ligado. E é um bolo, esse bolo até parece estar mais alto do que o anterior, né? Do que o 18. O 18 tá com 18 centímetros de altura também. E esse tá com 17. Mas como ele é pequeno, dá a impressão até que ele é mais alto do que o outro. Bolo pequenininho assim, eu acho ele mais difícil, tanto para ganachear quanto para cobrir com a pasta. Vou acelerar, pessoal, porque já mostrei no outro. E também para que o vídeo não fique do tamanho do mundo, né? É só a blindagem normal que vocês já estão acostumados. Então, acelerar aí para passar. Se você caiu de paraquedas nesse canal, eu sou Maria Tereza, moro em Itacuruba. Itacuruba é a menor cidade do estado de Pernambuco, fica no sertão. E aqui eu ensino, dou dicas, mostro como é que eu trabalho na confeitaria há mais de 16 anos, nunca fiz curso, aprendi tudo sozinha mesmo praticando. E aqui eu ensino tudo da forma que eu faço, de uma forma bem simples, uma confeitaria bem realista, tá? Aqui não é nada com filtro não, por isso que às vezes tá tudo... a imagem não tá boa, às vezes a câmera não pega direito, porque é tudo assim realmente bem simples, mas tudo feito e as dicas tudo passada com muito carinho, com muito amor para vocês.
O processo foi o mesmo, tá, pessoal? 3 camadinhas, espero secar, vou passando na camadinha seguinte. Bolos pequenos assim, é bom fazer com guia, tá? Coloca um disco igual esse que tá embaixo, coloca em cima e preenche. Já mostrei aqui, porque é danado para o bolo querer ficar torto, porque realmente é tão pequeno que fica até um pouquinho mais difícil. Mas eu sou acostumada assim a fazer a mão livre e dá tudo certo, ficou certinho. Assim que eu tiro, ó, da bailarina, às vezes vocês me perguntam, coloco tá vendo que ele tava colado por conta daquele pouquinho de nada de glucose que eu coloquei. Fica com dificuldade para descolar da bailarina. Esse laranja lindo, tá vendo? Eu utilizei vermelho e amarelo. Laranja é uma cor que eu geralmente não compro, é muito difícil. Eu gosto de fazer misturinha. Ou eu uso rosa chiclete e amarelo, ou vermelho e amarelo. Com o vermelho ele fica ainda mais forte, né? Fica assim, bem forte. Mas com o rosa também dá certo. E pessoal, ó, tá vendo? Abro de forma tradicional a pasta e jogo em cima do bolo e vou ajustando com as mãos. É um bolinho alto, não é um bolo grande, mas também não ficou tão pequenininho não, né? Vocês viram, quando eu gravei a abertura, ficou um tamanho bem interessante, bem bonito para tirar as fotos. Vou ajustando com as mãos, eu também faço minha pasta, tem receita aqui nesse canal. Vou alisando tudo bem direitinho. Depois, quando a gente pega a prática, pega o jeito, a gente consegue cobrir o bolo que não fica nem dobrinhas, né? Porque é com o tempo mesmo. No início é um pouquinho mais difícil, depois vai ficando fácil, pessoal. Eu acho que deve ser igual dirigir. Eu não sei dirigir, né? E nem sei se eu vou conseguir dirigir. E as pessoas me falam que depois é tão simples e eu acredito que pra mim é do mesmo jeito, assim. Eu acho super simples fazer isso porque eu faço há muitos anos e direto, né? Então a gente acostuma. Então fica fácil com o tempo. O segredo é não desistir. Não desistir não, tá? Vai chegar uma hora que você vai cobrir assim bem rapidinho. Fica lindo, sem nenhuma dobrinha, sem nenhum estresse. Bolinhas de ar eu furo e com palito tiro o ar. E depois é só fechar, principalmente esse bolo que vai muitos detalhes, é super tranquilo, fecha tranquilo. Faço as quinas, o bolo quinadinho é lindo, tá, pessoal? Tentem quinar os bolos, não é difícil. São minutinhos que você tira pra deixar um resultado incrível, melhora muito, muito mesmo, né, o visual do teu bolo, fica um bolo quinadinho, retinho, vai fazer toda a diferença. Então, quina é só uma questão de treinar mesmo, é muito rápido. 3 minutinhos eu deixo esse bolo já quinadinho, já certinho e faz toda a diferença. Olha como fica bem bonitinho, né? Só precisa, não é força, tá? É só o jeitinho de ir encostando o espátula na outra. E se for apertar, aperta só a pontinha da pasta, que fica essa lindeza. O outro bolo é pink, da Iceberg, tá? Coloquei bastante pra ficar esse tom mais forte, né? Aí eu tava medindo com a minha amiga que tava em Vitória pra ver se ia dar no bolo, que é um bolo bem alto. A gente vê é pequenininho, mas é alto, tá? E aí vou também acelerar essa parte, pessoal, um pouquinho, porque já deixei no outro pra não ficar tão grande, né? Esse é um bolo que a gente praticamente não vai usar. Na verdade, a gente consegue fazer ele todinho sem cortadores, como eu falei pra vocês. Como eu sempre falo aqui, que a gente pode fazer nossos moldes, né? A gente faz o desenhozinho e recorta com lâmina de estilete. Pessoal, nesses bolos menores é bem mais difícil cobrir assim. É mais fácil do envelopamento, porque como o bolo é pequenininho, ficam muitas dobrinhas, muitas mesmo. A gente acaba demorando mais do que num bolo maior. Então, se você for começar, se for tentar cobrir assim de forma tradicional, não começa com um bolo muito pequenininho assim não, porque você vai ter muito trabalho, vai acabar desistindo, porque realmente até eu tenho dificuldade para cobrir esses pequenos, não gosto muito não. Ele acaba ficando uma dobrinha ou outra, porque fica muito, a pasta dobra muito porque fica sem espaço, né, para ela abrir, o bolo é pequeno. Mas é isso, eu fiz as quinas e ficou lindão assim. Com a mesma forma que eu assei o bolo, usei para cortar o discozinho, para colocar o bolo rosa, eu agora vou marcar onde é que eu vou colocar os caninhos para fazer a estrutura, tá? Para ficar já centralizado, não ter perigo do bolo não ficar no meio. Pega o caninho, pega balão, marca o primeiro e aí corto o primeiro, pega balão e coloco no bolo. Eu já marquei ele no pedaço que tá na mesa. E aí se entrou e ficou certinho, fica retinho, tá? Com a pasta, eu corto os demais e aí vou colocando. Esse pega balão, ele é mais rígido, tá? Que tem uns que são mais flexíveis, esse é mais rígido. Quando é bolo bem grande, aqueles bolos de 4 andares enormes que eu mostro aqui pra vocês, eu utilizo aqueles canos da Blue Star também, o mais grossinho, tá? Nos bolos maiores. É a mesma coisa que eu vou utilizar também MDF, né, para dar mais segurança. Mas nesses pequenos, esse super supre a necessidade, tá? Fica bem seguro. Passei a colinha, pasta, semi-C e água, e aí fica coladinho. E para botar no bolo do mesmo jeito, pego com a espátula e coloco, tá vendo? E aí depois
vai secar e fica o bolo sempre coladinho. Eu sempre faço desse jeito, tá? Mas se você tiver aquelas bases de MDF que tiver aquele parafuso no meio, ele é super seguro. Nesse bolo, o único cortador que eu utilizei foi esse, tá? Um losangozinho. Eu ia desenhar no papel e recortar, mas aí ia demorar mais e eu já tava perto de entregar a hora do... Eu já tava perto da hora de entregar o bolo, porque era um dia de sexta-feira, eu cheguei do trabalho. E tava um pouquinho doente também. E aí eu disse, não, vou cortar com o cortador mesmo pra terminar. Meu irmão também não tava me ajudando nesse dia. Vitória chegou, me deu uma ajuda. Então, assim, eu precisava terminar. Mas você pode desenhar com um papelzinho mais durinho, um papelzinho cartão e recorta com lâmina de estilete, tá? Dá super certo. E aí fui colando, ó. Fiz o pink também. Fui colando no laranja. Laranja com pink fica lindo, tá? Duas cores bem fortes. Fica maravilhoso pra esses temas que você precisa com cores mais fortes. No caso, carnaval, né? Então eu adorei. Então, só passando água e colando tranquilamente. Vai colar tudo. A festa ainda era no outro dia, mas a cliente me pediu para retirar na sexta-noite, para que no sábado já estivesse lá na cidade dela, em Belém de São Francisco. Uma cliente maravilhosa que eu gosto demais. E aí, então, eu fui terminar, né, para que ela levasse. Então, não podia demorar muito. Geralmente, eu começo o bolo no dia anterior e termino no dia da entrega. Mas aí, tudo bem, porque eu só tinha esse bolo. Fevereiro foi bem parado, né, pessoal? Acho que para todo mundo. Então, tranquilo. E sabe a alegria da confeiteira quando ela vai precisar usar um detalhe desse, dá certinho para finalizar, ó, o espaçozinho, dá certo em outra fileira. Ah, é muito bom, porque aí não precisa quebrar a cabeça para diminuir o tamanho e fica um negócio meio feio um por cima do outro. Então, assim, foi maravilhoso que deu certinho, ó. Fiquei super feliz. E aí coloquei todo o bolo, tá vendo? Acho que fica legal demais esse efeitozinho com esses losangos. Fica lindo, lindo, lindo. E serve para diversos temas, né? Diversos temas mesmo, tanto menino quanto menina. Fica top demais. Completou todo o bolo e eu vou fazer as bolinhas. Eu vou utilizar essas bolinhas, ó, de isopor. Esse tamanho menorzinho e esse tamanho maiorzinho, de 35 milímetros. Eu já mostrei aqui como é que a gente pode cobrir a forma mais rápida, tá? Que é mais prática, só que não é a forma mais econômica. Eu gosto sempre de falar isso pra vocês. Pega a pasta, só, isso que eu tô passando na mão, se vocês tiverem curiosidade, é só um pouquinho de gordura mesmo, tá? Pra não grudar. Geralmente não gruda, mas é porque eu gosto. E aí eu faço uma bola com a pasta americana e empurro a bola de isopor dentro da bola que eu fiz de pasta americana. Aí é muito rápido, é só cobrir, né, o restante que ficou e bolear tipo um brigadeiro. Com essa maiorzinha ainda é mais difícil de deixar ela certinha. Com a menorzinha rapidinho. E aí boleia tipo um brigadeiro, coloca o palito, não se preocupe porque o palito ele fica super preso no isopor. Quando puxar, o palito sai junto. A máscara eu desenhei, tá, num papelzinho. Dobrei o papel porque só precisa desenhar um lado. E aí recorta e sai a máscara inteira. Com a laminazinha de estilete, vou recortar. Lembrando que quando eu vou fazer modelagem, esses recortes, eu coloco um pouco mais de CMC na pasta para ela ficar mais firme. E principalmente porque o bolo já ia ser entregue, né? Não ia ter tanto tempo para secar. Então eu já coloco para deixar mais firme e recortei, tá vendo? Tranquilo, não precisa de molde para fazer um bolo de carnaval, você faz tranquilo desenhando. Desenha a máscara, desenha o losangozinho, desenha as máscaras menores e é só recortar que dá tudo certo. Aí, ó, tá vendo? Dobra o papel, desenha e recorta. E aí, às vezes é ruim para recortar, eu só faço marcar com um palito e quando eu tiro o moldezinho de papel, eu recorto onde tem a marcação. Que é tranquilo, dá certo, é rapidinho. Lâminazinha vai estar sempre afiada, porque quando eu terminar de usar essa lâmina, ela já não presta mais, certo? Quando eu terminar esse bolo, não pode estar lavando, porque ela vai enferrujar. Então, assim, só higieniza na hora que for usar e quando terminar um bolo, você vai jogar ela fora. É bem baratinho e é uma super aliada. E é isso, ó. Existe ela menores também, tá? Mais fininha, aqui também para você fazer alguns recortes, até facilita. E fica assim, ó, toda bonitona. Depois você usa a criatividade e se quiser colocar mais alguma coisa nela, é só colocar. Tinha uma bandeirinha na frente com o nome de Andresa. Até eu achava que o nome dela era Andressa, acredita? Mas é Andresa porque é um S só. E aí eu recorto assim a mão livre, mas você também pode desenhar. Desenha e no papel e recorta, porque facilita muito, já fica o tamanho. Você já pode marcar no bolo, né? Marcar não, né? Medir no bolo com um papelzinho, já viu que deu certo, então facilita muito, muito mesmo. Cortei, enquanto eu tava cortando, eu coloquei o bolo lá na bancada para ficar recebendo o ventinho direto do ar-condicionado e secando mais rápido, né? E aí já tá prontinho, eu já colei, fiz só a partezinha de cima
Tá vendo? Fiz esse rolinho aí em cima e colei. Aí comecei a colar os detalhes. Minha Vitória tinha feito umas máscarazinhas com molde de silicone pequeno que eu tenho. Essa peninha aí é um cortador de folha. Eu só fiz uma marcaçãozinha com a lâmina de estilete, tá? Pra ficar como se fossem as peninhas e colei com água. Tá vendo essas pequenininhas aí? Que você pode desenhar e recortar do mesmo jeito, tá? É que como eu já tinha um molde, eu pedi pra Vitória fazer, né? Pra adiantar o serviço, porque eu tava doente. Mas é bem tranquilo pra recortar também, tá, pessoal? Não tem trabalho nenhum. Escrevi bloquinho da Andressa, porque o espaço é pequeno, né? O bolo não é um bolo grande. E aí, pra fazer com os meus cortadores, não cabiam porque são palavras grandes. Então, eu escrevi bloquinho dado e preto e fui colando. Tá vendo essas bolinhas com glitter? Lembra que tem um vídeo aqui bem recente, e eu já ensinei também em vários vídeos, que é só molhar a pasta e passar o glitter, que cola, né? E aí deixa um efeito massa. Escrevi o nome Andressa de Azul, vou pegando as canetinhas que estão melhores, que tenha mais tinta, né, pra ficar mais visível, e escrevo. E só fiz colando mesmo no caso, as máscaras. E aí, pra fazer como é o nome, minha gente? Toda vez eu esqueço. Esses detalhezinhos que agora eu não lembro o nome. Ai, minha gente, quando eu terminar de gravar, eu vou lembrar. É só enrolar. Eu enrolei na canetinha, enrolei nos palitozinhos de churrasco. E esse foi o resultado. Achei que ficou lindo, fiquei apaixonada. Veja, é pequenininho, mas não é tão pequenininho. Espero que vocês também tenham gostado das dicas, gostado desse modelinho. Espero que sirva de inspiração. Obrigada pelo carinho e até o próximo vídeo.